Renan, o Júlio falava disso, né? Da emoção da torcida do Curaçao, disse que agora os jogadores estão em campo recebendo aplauso. E tanto o técnico como o capitão de Curaçao falou que eles queriam que o Curaçao fosse uma surpresa desconfortável para os times, sabendo, claro, da grandiosidade da Alemanha, mas eles queriam incomodar de certa forma. Conseguiram um pouquinho ali, né? A gente via junto aqui, né, acho que até os 35 minutos, mais ou menos, deu ali um certo incômodo. Foi corajoso, né? Foi um time que procurou incomodar, de certa forma, as ações, mas atrapalhar as ações da Alemanha, mas esbarrou, e a gente viu junto aqui, numa clara limitação técnica, né? Olha o passe que ele errou, você falou uma hora para mim, né? Porque bate um pouco do nervosismo, mas a gente vê claramente também eles tentando desfrutar desse momento, né? Eles tentando aproveitar com alegria, com felicidade, não só os da arquibancados que estão dentro do campo também, porque é a oportunidade que vários grandes jogadores não tiveram, né? De disputar uma Copa do Mundo, eles estão com essa oportunidade, jogando contra uma Alemanha, uma tetracampeã mundial. Então, uma oportunidade espetacular para eles. E falando do jogo especificamente, até onde eles conseguiram, tiveram fôlego para atrapalhar ali um pouco o trabalho dos alemães, eles conseguiram, mas estava muito claro que não seria por muito tempo e que a Alemanha, em algum momento, com as suas movimentações, a gente pode falar também depois mais especificamente do desenvolvimento, da estrutura da Alemanha, né, que para mim é outra seleção que tem um meio de campo mais forte que o do Brasil, um meio de campo mais equilibrado que o do Brasil e com opções, né? Jogaram hoje, né, Pavlovic e Mecha, que eu gostei muito. Eu nem sei se é assim que pronuncia o nome dele. Desculpa, meu alemão... Alguns falaram Mecha, alguns falaram Mecha, mas... Mecha, não sei como se é assim que pronuncia, mas o Musiala com a aproximação do Wirtz, e quando ele se aproximava, e esse Mecha, ele toda hora... aproximando, chegando junto do Wirtz, e foi assim que fez o primeiro gol, numa tabela ali na entrada da área. Então, é uma Alemanha que mesmo com essa renovação, com esses jovens, né, Wirtz, Mecha, Musiala, é um time muito forte e um time muito mais equilibrado que o Brasil, no meu ponto de vista. E o parâmetro não é o Curaçao. Meu parâmetro não é o Curaçao, não é o que eles fizeram hoje, né, mas sim o que é o trabalho da estrutura tática, da compactação do time alemão. Na enquete, daqui a pouco a gente vai ter, e eu posso até responder já, sim, para mim sim, se a gente se encontrar, dependendo do chaveamento, se encontrar com a Alemanha, o Brasil deve sim se preocupar, porque, repito, para mim o futebol, o ponto de equilíbrio de um time de futebol é o meio de campo, e a Alemanha é mais uma que tem um meio de campo mais equilibrado que o brasileiro. Júlio, eu vou passar a bola para você, porque eu sei que você vai ter que sair aí para resolver outras questões, enfim, continuar trabalhando durante esse jogo, mas eu queria que você falasse se você teve essa visão também que o Renan traz para a gente, desse meio de campo mais consistente, apesar da juventude da Alemanha. É claro que a gente precisa relativizar o jogo de hoje, né? É lógico, porque a gente está falando de uma seleção muito fraca, a seleção de Curaçao. É que, claro, pode ser que outras seleções enfrentassem Curaçao e não ganhassem com a facilidade que a Alemanha ganhou. O que me chamou a atenção foi uma formação tática, e aí quando a gente vê do campo de cima fica muito mais fácil para ver isso do que na televisão, né? É a grande vantagem. A Alemanha, ela jogou com uma linha de 3 atrás. Eram o Kimmich, o Tah e o Schlotterbeck, né? O Schlotterbeck. Depois entraram alguns outros jogadores, foram trocando. Mas ela jogou com uma linha de 3, com o Pavlovic na frente desses 3. 2 jogadores muito abertos, o Wirtz pela esquerda e o Sané pela direita. O Sané destoou, né? Foi o único jogador que não brilhou num jogo tão fácil como esse. O Sané acabou não conseguindo fazer nada. E aí, um monte de gente por dentro, né? Você tinha o Braun, você tinha o Limecha, você tinha o Havertz se mexendo no campo inteiro, não jogando como um 9, o Musiala se encontrando com o Havertz, né? Então, você tinha ali 3, 1 e 2 abertos, e o resto todo fluindo pelo meio. Essa tentativa de gerar situações de muita gente trocando de posição, eu acho que sempre foi a ideia do Ancelotti, fazendo uma comparação com a seleção brasileira.
Por que o Rafinha era um ponta-direita na seleção? O Ancelotti, ele joga onde mesmo? Ninguém sabe responder. Porque a ideia do Ancelotti, com o Estevão, com o Rafinha, com o Vinícius e com o Matheus Cunha, era criar essa situação de jogo em que ninguém tivesse posição. Só que tem gente de menos ali. Você tem um buraco em relação ao meio de campo e você tem laterais que não existem. Então a Alemanha, por que ela joga do jeito que ela jogou hoje? Por que eu vou jogar com lateral se eu não tenho laterais espetaculares? Schlotterbeck é um zagueiro lateral, jogou como zagueiro. O Kimmich é um jogador que pode jogar em qualquer parte do campo. Então ele está com um terceiro homem pela direita na linha defensiva, mas ele pode fazer qualquer coisa com a bola. Ele pode enfiar passes, ele pode correr pela direita, ele pode fazer ultrapassagem, ele pode se associar com o Sané, ele pode trazer mais para o meio. E o Ibanez também pode? É o Kimmich ou o Ibanez, né? Então, assim, o que a Alemanha mostrou hoje eu entendo o que eu tenho na mão, eu tenho jogadores de mobilidade e eu vou trabalhar com isso. Agora, se a Alemanha vai manter esse sistema para jogar com a Costa do Marfim, com o Equador, com times mais difíceis, a gente vai ter que esperar para ver. O jogo de hoje era um treino de luxo e se saiu por nota 10 aí desse treino. Um treino de luxo, Alicia, mas eu queria que você me falasse também se você conseguiu encontrar pontos importantes nessa seleção da Alemanha, né? Porque, claro, você já falou que percebe uma mudança de postura com relação às últimas Copas, quando a Alemanha foi eliminada ainda na fase de grupos, mas dá para perceber contra o time de Curaçao, que é um time com uma categoria muito mais abaixo, mas dá para perceber também uma troca de passes, umas construções de jogadas importantes dessa seleção da Alemanha, né? Muito, muito confortável com a posse de bola, né? A gente sabe que é algo que é muito importante, né, para o Nagelsmann, então é algo que eles treinam muito, é o passe, né, essa troca de passes, é ter o controle do jogo, a Alemanha quer ter o controle do jogo, então por isso é muito importante jogadores com essas características, então ter jogadores mais técnicos, ao mesmo tempo que você tem jogadores muito efetivos, né, ofensivamente. O Undav é um deles, entrou, estava, 15 minutos em campo, já tinha dado uma assistência e feito um gol. É um cara muito letal, muito perigoso. Então, essa solidez que a Alemanha tem, claro, a parte defensiva não foi ainda muito testada, jogou contra um adversário mais fraco e certamente já vai olhar ali para a sua capacidade de contenção de contra-ataques, né? Tem sido um problema da Alemanha, foi um problema para a Alemanha na Eurocopa, de estar dominando jogos, né? Tirar um pouco o pé, dar aquela dormida e aí tomar um contra-ataque e acabar se perdendo no jogo. Deu essa oportunidade para Curaçao, para esse gol histórico, né, de Curaçao, mas fora isso, a Alemanha sofreu relativamente pouco. E ofensivamente o que a gente viu é um time com repertório. Para mim, esse é o principal medo que devemos ter da Alemanha, é o repertório, porque tem ótimos jogadores pelos lados, jogadores muito versáteis, e o Kimmich, né, obviamente, é um deles, é um jogador que pode jogar de volante, de meia, de lateral, com a mesma condição, com a mesma habilidade, é um dos maiores garçons que a gente vai ver nessa Copa, então muito bom de cruzamento, de lançamento, né, de assistência, obviamente, então é um jogador muito perigoso. Tem jogadores, né, muito, muito fortes dentro da área, né? A Alemanha está tentando buscar esse 9, esse jogador de referência, como um dia teve o Klose, que os, né, mais velhos, o pessoal da nossa geração aqui vai lembrar. E então tem muito recurso no banco. O Musiala está voltando, claro, precisamos ver, ele saiu, né, foi direto para o vestiário para ser atendido, sofreu uma pancada ali, ele tem tido dificuldade de recuperar a sua melhor forma desde que sofreu uma lesão no ano passado, mas com o Musiala bem, com todas essas alternativas, esses jogadores que a gente falou, a Alemanha é um time muito forte, tem no gol, né, um goleiro lenda, literalmente, está lá com o petzinho de lenda da FIFA, então é um time muito, muito bem treinado, né? É o treinador mais jovem da Copa, tem só 38 anos, e aliás enfrentava hoje o treinador mais velho da história das Copas, né, com 78, mas é um treinador com ideias que estão funcionando, né? Não vimos ainda a Alemanha ser testada defensivamente, essa análise vai ficar para depois, mas em termos de potencial de
o potencial ofensivo e manutenção da posse de bola, é um time que realmente preocupa muito, e se a gente for fazer a comparação com o Brasil, olha, eu vou te falar, assim, a gente não tem meia, a gente não tem um meia de criação, a gente não tem lateral, a gente tem problemas defensivos, o nosso goleiro não tá bem, e ofensivamente a gente tem sido um deserto de ideias, então é para se preocupar sim, e para quem é supersticioso, a Alemanha finalmente voltar a vencer numa estreia de Copa do Mundo, por 7-1, e esse 7º gol, seu gol que coloca a Alemanha à frente do Brasil em número de gols marcados na história das Copas, olha, foi cruel, muito cruel. Para quem não sabe, o Brasil agora fica com 238 gols marcados em Copa e a Alemanha com 239. Então, superou a gente aí nesse